um prazer estar aqui. O meu nome é Cássio Malheiros. Boa noite, igreja. O pessoal as crianças já foram para a salinha. E hoje nós vamos falar sobre Davi. Mas foi antes dele falar essa frase. Foi antes dele ter esse momento com Deus que eu citei agora. Na primeira mensagem da série Encontros com Deus, a pastora Cíntia, semana passada, ela nos falou sobre Jó. E foi muito legal porque Jó conhecia a Deus de ouvir falar. E depois ele conheceu Deus de sentir a presença de Deus, de estar com Deus. Então eu creio que essa série vai ser uma série abençoada. Segunda-feira, na oração, nós já tivemos vários testemunhos. Foi mais de 10 pessoas falando sobre encontro com Deus. Foi muito legal. Quem não veio perdeu, mas amanhã é segunda-feira de novo, então vocês podem participar da oração. Foi muito bacana porque é difícil uma pessoa que ainda não tenha tido um encontro com Deus. Mas para acontecer isso, nós temos que buscar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Davi, o encontro que preenche. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Salmo 23, 1 ao 6. Esse salmo normalmente é normal a gente ir numa casa assim, quem tem Bíblia deixa aberto normalmente no Salmo 23, né? É a página que fica aberta, de repente a página mais suja da Bíblia é essa aí, porque passa anos e anos e está ali aberta a Bíblia naquela mensagem, Salmo 23. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre essa palavra. O que Deus quis falar para nós através daquilo, o que Davi escreveu. Vamos ler então, já está no telão. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do meu Senhor, do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então é bem legal que a gente vê muito esse salmo, principalmente o primeiro versículo, né? E às vezes tu está viajando e tu vê no para-choque do carro: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou alguém fala para ti, tu está passando por um momento de dificuldade: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou a gente usa muitas vezes essa frase de maneira errada. Até dá para dizer que de maneira errada. Porque a gente crê que nesse momento não vai faltar. A gente vive uma vida errada, mas agora que precisa de Cristo, não, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Isso aí está repreendido, irmão. Isso não vai acontecer comigo. Mas de fato o Senhor está sendo nosso pastor. De fato o Senhor a gente tem nos entregado a Cristo. Porque ali fala: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O que significa? Deus estando em mim, nada mais importa. Deus estando em mim, eu posso passar por dificuldades, mas Deus está comigo, eu vou passar dificuldade com Deus. Ele vai me ajudar a vencer a isso. Então vamos para o primeiro ponto. Deus nos escolheu como escolheu a Davi. Isso daí não foi um privilégio de Davi. Davi não foi a única pessoa escolhida por Deus. O cara foi top, foi espetacular. Mas ele fala que nós também somos escolhidos de Deus. A gente também tem um chamado especial. Em 1 Samuel 16:1 fala: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Então Samuel foi atrás do novo rei, porque Saul não estava fazendo com o que Deus queria. Saul estava tendo um desvio ali. Ele não estava cumprindo o que Deus queria que ele cumprisse como rei. Então Deus designou
a Samuel ir até a casa de Jessé. Jessé, ele tinha 7 filhos, 8 filhos. Na Bíblia acho que não fala bem claro a quantidade de filhos, mas fala que Samuel foi escolher o filho de Jessé. Ele chegou naquele lugar lá e meio que eles esconderam o escolhido. Mas Deus sabia quem iria escolher. E naquele momento que ele chegou lá, Davi não apareceu. Samuel viu os outros filhos, mas não viu o escolhido. E ali a gente consegue perceber que mesmo alguém não falando com a gente, que mesmo a gente estando escondido do mundo, escondido de alguém, escondido, de repente alguém está nos humilhando ou tentando nos esconder, mesmo assim Deus nos conhece. E mesmo assim Deus pode mandar te chamar. Mesmo assim Deus quer você, se você está vivendo em obediência. Então não importa o que o povo faça, se tu for escolhido de Deus, tu vai ser achado por Deus. Em Tessalonicenses 1,4 fala o seguinte: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Então isso daí bem mais para frente, depois da vinda de Cristo, numa carta aos Tessalonicenses vai falar disso. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. E naquele momento, Davi estava sendo escondido pelos seus irmãos. E em 1 Samuel 16:7 fala: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E naquele momento que Samuel chegou na casa de Davi, foi apresentado. Ele antes de apresentar, ele já viu primeiro o filho de Davi. E daí ele olhou: esse cara aí parece rei. Esse cara aí tem porte de rei. É um cara alto, forte, bonito, de boa aparência. Esse cara tem que ser o rei. Imagina só, o próprio profeta que foi a escolha, que foi mandado por Deus para escolher o próximo rei, dá para dizer que ele se enganou, porque ele tinha um chamado de Deus para ir escolher o novo rei, mas aos olhos dele, no coração dele, ele diz: não, é esse aí o cara, está resolvido, vou matar a charada aqui, e é esse cara que eu vou ungir rei, e ele vai ser rei. E Deus falou na hora para ele: não, Samuel, não é esse cara aí. Ele não é o rei que eu escolhi. Ele é bonito, ele é de boa aparência, ele parece um rei, mas eu não vejo como você vê. Eu não vejo a aparência dele. Eu vejo o coração. E vendo e conhecendo o coração dos seus filhos, eu vejo que não é esse. Não é esse. Jessé, está faltando alguém aqui, Jessé. Eu olhei para todos os teus filhos aqui, Deus me falou que nenhum é o escolhido. Tu tem mais filhos, Jessé? E Jessé lembrou que tinha mais um filho. Pois é, acho que eu tenho um filho sim, ele está cuidando das ovelhas. Está lá no meio lá do potreiro lá, está cuidando das ovelhas, mas eu não sei, ele pode ser que ele não seja, né? Pode ser que não seja ele. E naquele momento Samuel já sabia, manda chamar ele. Ninguém vai comer sem antes ele chegar aqui. E daí mandaram chamar Davi. Naquele momento ali deu para entender que mesmo ele sendo escondido, ou mesmo ele não estando aparecendo, Deus já sabia quem ele queria. Porque ele tinha um coração obediente, ele tinha um coração que ele procurava Deus. E naquele momento Davi estava cuidando das ovelhas, mas a gente vê na Bíblia hoje os salmos, quantos salmos Davi fez, Davi escreveu. Ele usava esse momento dele para ter um momento com Deus. Ele estava lá rejeitado de repente pela família, estava num trabalho que os outros não queriam, mas ele estava lá trabalhando, louvando, adorando, buscando a Deus.
ele estava tendo o encontro dele com Deus naquele momento. Então, Deus não vê aparência. Glória a Deus, né? Para a gente que é desprovido da beleza. Deus não olha para nós pela parte externa, Ele conhece o coração das pessoas. Ele conhece. Não que uma pessoa bonita não possa ser usada por Deus, eu não estou falando isso, né? É usada também, mas o que Deus se preocupa é com o coração da pessoa. Deus se preocupa com com quanto de íntimo Ele é com Ele, é com Deus. Então Deus quer usar e só depende de você. Deus quer te usar. Ele só depende que tu haja como Davi fazia. Davi era íntimo de Deus, Davi buscava Deus. Então naquele momento que Davi olhou, que Samuel olhou para Davi, ele teve certeza da escolha de Deus, porque Deus falou para ele: é esse cara aí. A hora que ele chegou, né, que estavam todos os filhos reunidos, ele olhou assim, Deus falou na hora para ele: é esse cara que eu quero. Então segundo ponto, esteja preparado como Davi. Davi se preparou, ele orava o dia todo, ele trabalhava na empresa que ele estava, entre aspas, né? Hoje a gente está na empresa, a gente não está na igreja, a gente não trabalha integral na igreja. Não é por isso que a gente não vai ser usado por Deus, porque a gente pode, eu sempre falo para os guris lá na oficina, a gente pode estar apertando um parafuso, trocando um pneu de um carro e adorando o Senhor. Deus pode estar nos usando ali Deus pode estar nos usando da maneira que a gente está se portando com o nosso serviço, de que forma que nós estamos fazendo o que Deus quer que a gente faça, ou o que a gente foi incumbido de fazer. Eu não preciso estar aqui na igreja 24 horas para Deus me usar e para Deus falar comigo. Eu posso estar aonde eu estiver, você pode estar aonde você estiver. Então a gente precisa, às vezes a gente pensa que nós precisamos de um local preparado para que aconteça um encontro com Deus. A gente acha que nós precisamos de algo especial para se encontrar com Deus, e não. Tu não precisa de algo especial para se encontrar com Deus. Tu pode buscar isso através da tua intimidade, através da tua busca com Deus. E ali fala no Salmo 23:1, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Foi o início da nossa palavra. Então o Senhor me sacia, Ele me transborda, Ele me enche, e de nada mais me importa se eu estou com Cristo. Eu lembro que uma vez, em determinado momento da minha vida, um tempo atrás, eu estava passando por uns problemas lá na empresa, daí o Felipe, meu discípulo, falou o seguinte: Cássio, mas tu não tá nervoso, cara, com tudo isso que está acontecendo? O que tu está sentindo? Ele estava preocupado comigo. Ele estava sentindo o peso, né? O que tu está sentindo? Eu disse: Felipe, eu estou bem, cara. Eu estou bem, graças a Deus, Deus tem dirigido tudo isso aqui. Então, se tem propósito, tem palavra de Deus, não importa o que esteja acontecendo, porque o Senhor está me saciando. Eu estou passando por um momento de dificuldade, beleza, eu posso passar, e eu devo passar esse momento de dificuldade com Cristo, com Deus. Ele não está falando que tu não vai ter dificuldades. Nesse versículo, ele não está falando isso. Ele está falando sim que tu vai passar por perrengue, que tu vai passar por momentos de tristeza, mas Ele vai passar contigo. Se Ele for o teu Senhor, se Ele estiver contigo. Só que esse querer é teu, é tu que precisa ter essa vontade de estar com Deus, porque Ele quer estar contigo. Então essa vontade deve ser nossa, Ele deve nos saciar. Você não precisa de um local consagrado para ter um encontro com Deus, porque você deve ser o local consagrado. Você deve se consagrar para ter esse encontro com Deus. Tu não precisa de um lugar santo para ter um encontro com Deus, porque tu deve ser o santo. Na Bíblia fala sobre isso. A gente é pecador, mas nós somos pecadores buscando ser santo. Então a gente é santo. A partir do momento que a gente pede perdão: Senhor, eu sei que eu estou errado, eu estou errando. Me perdoa, Pai. Então tu não precisa de um local santo se
Tu deve ser o santo, tu tem que ser o santo. Tu tem que querer essa busca. Tu tem que querer essa transformação. Tu não precisa de condições para ter um encontro com Deus. Tu não precisa de condições. Tu deve ser a condição. Tu deve ser a condição. E que condição melhor que a gente precisa? A partir, muito ajuda um louvor que nem esse hoje, a gente orando e falando: Senhor, eu quero me sacrificar. O meu sacrifício tem que ser grandioso. Então a gente tem como fazer isso. O louvor nos ajuda a se entregar, mas é o teu ser íntimo, a tua busca íntima com Deus que vai te transformar. O ponto 3, lute e seja aprovado como Davi. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ele passou por batalhas, ele passava por aflições naquele momento. Ele lutava com leões. Davi passava por isso, mas Davi tinha certeza da vitória dele. Era ruim ele passar por aquilo, era ruim, mas ele tinha certeza da vitória. E hoje nós, na primeira dificuldade que a gente tem de andar com Cristo, a gente abandona. No primeiro perrengue que a gente tem quando a gente está andando com Cristo, quer saber? Não vai dar certo. Mas para as coisas do mundo, a gente insiste, a gente vai atrás e vai na força do braço para que aconteça as coisas. A gente não desiste. Mas quando é para te andar com Cristo, daí é fácil tu largar a mão e tu não precisa mais ir na igreja porque alguém não te deu oi na igreja. Porque tu chegou na igreja e não tinha espaço para estacionar o carro, tu foi embora. Meu Deus do céu, como para Deus é fácil de desistir. Tu vai na Cotripal, lá tu dá 20 voltas no estacionamento para achar uma vaga. E aqui na igreja tu passa meio rápido olhando, se não tiver espaço tu vai embora. E tu quer buscar Deus de que jeito? Na primeira dificuldade que aparece. Então a gente precisa ser íntimo, a gente precisa buscar a Deus. E é isso que Deus quer, que a gente seja perseverante. A gente precisa estar junto com Ele, buscando na dificuldade. Porque é ali que nós vamos provar o nosso amor para Deus e com Deus. É nesse momento que nós vamos provar o nosso amor. É quando a gente está passando por uma luta e alguém tenta nos ajudar, e a gente permanece e persiste e insiste em Deus que vai dar certo aquilo. E Deus vai dar a vitória para você. Lute e seja aprovado como Davi. Vença e supere. O que você está passando é para te passar. Essa luta é tua. Eu não posso passar por ti, o pastor não pode passar por ti, o teu discipulador não pode passar por ti. Te vira, essa luta é tua. Tu vai ter pessoas te ajudando a passar por ela. Esses tempos atrás eu estava conversando com um casal de amigo nosso, e daí eu lembro que nós falamos sobre isso, porque acontece situações na nossa vida que a gente mesmo se pega falando: nossa, se fosse comigo eu não ia aguentar. Se fosse comigo eu não iria aguentar. E sabe por quê? Não é contigo, porque tu não iria aguentar. Se é com ela, com outra pessoa, é porque ela vai aguentar. E ela vai ser aprovada. Porque Deus não vai te dar algo que tu não possa aguentar. Então tu está certo. Tu não aguentaria o que a outra pessoa está passando. O que ela está passando é para ela passar. Só que da mesma forma que se tu estiver passando por algo, é para te passar e é para te superar. E é para te vencer. Porque a outra pessoa que está do teu lado, realmente ela vai dizer: nossa, eu não conseguiria vencer, eu não gostaria de estar na tua pele, não gostaria e não vai estar, porque é para ti estar. Então o que a gente pode fazer através do discipulado é ajudar as pessoas, pegar na mão, conduzir a Cristo, acompanhar. Mas o teu sofrimento é o teu sofrimento, a gente pode te ajudar a ficar firme em Cristo. Só que uma vez eu lembro que o pastor falou, e é muito legal, e é pura realidade, assim, o sofrimento não é para sempre.
Se tu está passando por algo na tua vida e está sofrido e está ruim, vai passar. Tu não fica pensando que tu vai morrer numa vida desgraçada, sem ter nada, ou vai viver isso que tu está passando o resto da tua vida. Não vai acontecer isso. Só que tu precisa ser aprovado por isso que tu está passando. E é isso aí que nós vamos falar no quarto ponto: usufrua dos benefícios que Deus e permanece fiel até o fim. Tu não pode desistir. Tu precisa persistir. Deus vai estar contigo. Por quê? Porque Ele vai te abençoar no final. Nossa, Deus vai me abençoar para mim então virar rei depois, como Davi. Davi virou rei depois, mas não depois que ele foi ungido rei. Davi teve que lutar por aquilo. Davi foi ungido rei e lutou anos para se tornar rei. Mas a diferença é que ele sabia da vitória, ele sabia da promessa dele. Mas ele não ficou sentado esperando que o reinado viesse. Ele lutou até o fim. Guerreou, matou bastante gente. Ele lutou por aquilo que Deus tinha prometido para ele. Então, se tu tem uma promessa, a maioria das vezes não vai ser fácil tu alcançar ela. Por misericórdia de Deus, pode ser que seja algumas mais fáceis. Mas se tu tem promessa, tu vai ter que lutar por ela, tu vai ter que lutar para alcançar essa promessa. E não vai ser fácil. Mas tu tem que estar em Cristo. E entra de novo no primeiro versículo. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele está comigo na luta. Ele está comigo. E eu posso passar por isso. Mas o legal é que a gente vai ser aprovado. A tristeza não dura para sempre. Tu não vai ter uma vida desgraçada o resto da tua vida. Esquece isso. Mas passe esse momento que tu tem que passar. Eu não vou dizer para te curtir esse momento, porque às vezes é complicado. Curta esse teu momento de dor, não tem como falar isso. Mas passe por esse momento, porque esse momento é necessário que tu viva ele. Porque a aprovação de Deus é o reinado. A aprovação para nós é tu poder ajudar pessoas depois. Já foi falado isso em várias pregações. Você vai ser curado para curar. Você vai ser salvo para salvar. Você vai ser resgatado para resgatar. Você vai estar com o teu casamento restaurado para te ajudar pessoas a restaurarem um casamento. Tu entende que esse daí é o nosso benefício? Esse daí é o nosso reinado? Esse daí é o nosso fruto? É isso que Deus quer para a nossa vida. Nós vamos usufruir do benefício, mas usufruir do benefício é mais trabalho ainda para o crente. É mais trabalho, porque daí tu está bem, tu já passou com Cristo, tu já superou aquilo, só que daí que tu vai começar a trabalhar para o Senhor. Deus te moldou do jeito que Ele queria, tu já saiu da academia de Cristo pronto para te trabalhar. Então, não se engane que depois de tu passar por tudo isso, tu vai erguer as mãos e vai dizer: glória a Deus, venci. Tu vai arremangar as mangas e vai dizer: glória a Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai, me use porque o Senhor quiser. Me use. Então olha só quantas pessoas tem aqui hoje. A maioria dessas pessoas que estão aqui, a maioria de vocês estão passando por um momento de dificuldade. Não precisa nem pedir para erguer a mão, porque é normal. O ser humano passa por isso. Imagina o tamanho da tua luta agora. É grande. Tu quer desistir. Tu pensa em desistir. Tu chora às vezes e diz que Deus não está contigo. Tu chora às vezes e diz que é difícil. Tu chora às vezes e não quer vir mais na igreja. E tu quer parar. Só que olha o tamanho da bênção que tu tem pela frente. Olha o tamanho do trabalho que tu tem pela frente. A partir do momento que for aprovado, arremanga as mangas, passa por isso que tem para passar. Arremanga as mangas e vai trabalhar para o Senhor. Porque Deus te quer trabalhando para Ele. Ele vai te curar, tu vai passar por tudo isso, mas Ele vai fazer isso para ti, arremangar as mangas e trabalhar.
Para a glória de Deus, hoje a minha esposa, a gente está aqui, mas muito tempo atrás a gente não estava na igreja, não estava desviado. E a gente retornou para a igreja, foi maravilhoso, e Deus tem abençoado nós dia após dia. É uma caminhada. Mas eu passei por isso. Eu pensei por várias vezes em desistir. Eu pensei por várias vezes que, nossa, Deus não está olhando para mim. E daí começa aquele mimimi no nosso coração, né? Deus não me gosta, Deus não me quer, parece uma criancinha mimada. Nós temos 2 filhas e é normal quando tu não compra um chocolate que uma quer, bate o pé e sai burrado. Será que a gente não está fazendo isso com Deus? Ai, Deus, eu estou aqui, eu quero servir, eu quero fazer tua vontade, mas o Senhor não está me vendo. Quer saber? Estou emburrado. Então Deus mede o nosso nível de maturidade através da aprovação que Ele nos dá. E através da aprovação que a gente terá, que a gente vai ser usado por Deus. Então, se a tua aprovação é grande, glória a Deus por isso. Porque a hora que tu passar, tu vai ajudar pessoas. É um ministério que está se iniciando. Cada ferida curada é um ministério que se abre, né, pastor? Já aprendemos sobre isso várias vezes. Então, olha o tamanho do ministério que tu tem pela frente. É grandioso o que tu tem pela frente. Hoje, para a glória de Deus, nós estamos nesse local aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer o porão da igreja. E eu lembro que numa das ocasiões, acho que nós já estávamos no galpão, eu perguntei para o pastor assim, olha meu pensamento pequeno naquela época. Nós já tinha crescido um pouquinho. E eu disse, pastor, o que o senhor sente? O que o senhor sente em ver a igreja cheia? Acho que nós estávamos no galpão, estava começando no centro. E o pastor, Cássio, isso aí tem promessa. Isso aqui é pouco porque a gente vai alcançar. E eu achando já que o pastor, Deus abençoou, Deus quis assim. Olha o tamanho do trabalho, só que ainda dá para dizer que é recém o começo. Nós temos muito que construir. Então Deus tem muito que curar de nós. Ele vai curar cada um que quiser ser curado, Deus vai curar. Para te arremangar as mangas, para te trabalhar. Porque nós temos que fazer aqui na igreja. Tem vários ministérios. E se não tiver um ministério, vai ser criado para ti. Então tenho que fazer. Eu brinquei um dia na classe 2, que a gente estava falando sobre isso. Se vier o Homem-Aranha para a nossa igreja, nós vamos criar um ministério para ele. O ministério do Homem-Aranha. Então não existe, se tu tem algo que tu gosta de fazer, Deus vai te usar nisso que tu gosta de fazer. Não importa o que seja. Eu gosto de empinar pipa, Deus vai fazer um ministério para te empinar pipa. Só não pode ser com o Felipe, porque o do Felipe não deu certo esses dias. A do Vini deu certo, só que a do Vini ele comprou, daí não vale. Mas tu entende que Deus quer te usar naquilo que tu sabe fazer, naquilo que tu foi aprovado? E tu entende que Deus quer que tu seja aprovado e que só depende de ti? É isso que a gente tem que entender. A vitória depende de nós. Conclusão: deixe Deus preencher o teu ser e de nada fará falta. Estou passando por dificuldade. Deus está comigo, não me fará falta. Não me fará falta de Deus. Pode me fazer falta de dinheiro, pode me fazer falta saúde, pode me fazer falta um carro, pode me fazer falta um monte de coisa. Mas de Deus não me fará falta. E de Deus não me fazendo falta, eu consigo passar por cada um desses pontos melhor, feliz, sabendo do resultado final, sabendo do que Deus quer. Então não desanime, persista, fique firme. Deus quer te usar, Deus vai te usar. E se tu não conseguir chegar até no final, não é culpa de Deus, é culpa tua. Então a responsabilidade pelo que vai acontecer na tua vida é tua. Deus te quer e Deus quer usar a tua vida muito. Deus quer que tu testemunhe a tua vitória. Deus quer te honrar com o prêmio da vitória. Deus quer te fazer rei. E só depende de ti. Esse mover só depende de ti. Se tem palavra de Deus, vai dar certo. Esses dias um irmão
nos procurou e falou que tinha palavra de Deus para algo. E a primeira coisa que eu falei para ele: irmão, então já deu certo. Se tem palavra de Deus, vai dar certo. Eu preciso fazer uma mudança drástica na minha vida, mas tem palavra. Se tem palavra de Deus, faça, porque vai dar certo. Essa consciência a gente tem que ter. As profecias, elas se cumprem. Então não duvide do que Deus te fala. Se Deus falou contigo, e Deus fala contigo, se não é através de pessoas, é através da Bíblia, Deus fala contigo. E ali tem várias promessas. Não duvide. Não duvide que vai acontecer a vitória na tua vida. Não duvide. Deus te quer. Deus quer te fazer vitorioso. E Deus quer te usar para outras pessoas serem vitoriosas também. Amém? Glória a Deus.